Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Nesta manhã de quinta-feira, dia 30 de abril de 2026, são 6 horas e 35 minutos. Nós estamos começando o nosso momento de intimidade com Deus, conectando o nosso espírito ao Espírito de Deus. E assim, fazendo as nossas reflexões e tudo aquilo que está contido no guia da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, né? Para receber mais um dia, aplicar aqueles ensinamentos, esperar as promessas de Deus na nossa vida e nos preparar aí para mais um dia, mais uma oportunidade que a gente tem. Então a gente já começa o dia alinhando a nossa frequência, a frequência de Deus, né? Do reino de Deus. Então vamos agradecer a Ele por essa glória. Te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Muito obrigado, Pai, por me abençoar antes, por já ter preparado esse dia para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, que é infinito e Ele dura para sempre. Muito obrigado, Pai, por cuidar dos Teus filhos. Esperamos sempre na Tua glória, no Teu reino e em Suas palavras. De tudo aquilo que foi promessa e que foi cumprido, aguardamos o Teu reino, a vida eterna para todo sempre. Amém, amém, amém. Que assim seja. No nosso momento de intimidade com Deus, a gente passa aqui 5 minutos com Jesus, né? Nesse ano 2026. Chegamos aqui ao final, último dia do mês de abril. E 30 de abril, quinta-feira, o Fernando Bellini, ele traz pra gente uma reflexão. Em quem confiar? Você reconhece as promessas de Deus em sua vida? A palavra diz que tudo o que Deus programou, prometeu através dos profetas foi cumprido. Todas as promessas de Deus é cumprida. E lá em Salmos, no livro de Salmos, o Salmo 146, 6, diz assim: O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Esse é Deus, Criador de todas as coisas. Muita gente vive uma séria crise de confiança. Seja em relação a um governo, a um colega de trabalho,
ou até na própria família. Parece que está cada vez mais difícil ter em quem confiar. Mais do que admitir esse fato, o Salmo 146 recomenda não colocar a confiança em seres humanos. Vou estar lendo aí o Salmo 146 todo, para entender essa afirmação aqui. Está recomendado. Esta recomendação diz respeito não só às outras pessoas, mas também a nós mesmos, pois somos falhos e imperfeitos. Muitas vezes demonstramos uma autoconfiança exagerada, acreditando que tudo depende de nós ou que temos o controle de tudo, quando na verdade somos mais limitados e incapazes do que queremos admitir. Já faz muito tempo que o Salmo 146 foi escrito, mas seu testemunho vale para todas as épocas. Ele mostra que Deus cuida dos oprimidos, alimenta os famintos, liberta os presos e protege os estrangeiros, órfãos e viúvas. Nesse sentido, ao contrário de colocar nossa confiança em seres humanos, ele afirma: o Senhor sempre cumpre as suas promessas. No Salmo 146:6. Confiar em Deus é ouvir e aceitar e receber o que o Senhor oferece na sua palavra, pois suas promessas não falham e a sua fidelidade permanece para sempre. Na Bíblia, Deus demonstra seu amor para com os seres humanos, cumprindo suas promessas. Certamente, a maior promessa já está cumprida na vinda do Salvador Jesus, que na cruz se entregou à morte por amor ao mundo e, vitorioso, também ressuscitou. Graças a Jesus, Deus oferece a você o pleno perdão, alegria e vida eterna, e chama você a confiar toda a sua vida a Ele. Em quem você confia? A desconfiança, de acreditar nas pessoas, depositar às vezes todas as fichas numa pessoa e depois o arrependimento, vem. Eu lembrei de uma história que eu vi ontem, um empresário contando a sua história. Um empresário muito bem sucedido no ramo de automóveis, de vendas de automóveis. Ele fez um vídeo exatamente falando isso, sobre não colocar
colocar assim toda a sua confiança em pessoas, para que você não venha a se arrepender. A história dele, rapidamente, foi que ele estava sendo processado judicialmente, pelo Ministério do Trabalho, por uma pessoa que trabalhou com ele 10 anos, que era de dentro da casa dele, uma pessoa que ele ajudou de todas as formas, pagando aluguel, dando móveis, sofá, televisão, e ele conta essa história. Não porque ele estava jogando isso, mas que ele não esperava aquela traição, porque colocou a confiança naquela pessoa. E parece que dentro do grupo lá da empresa, as pessoas se revoltaram com essa pessoa, porque fez isso. Inclusive, essa pessoa teve que ser dispensada, mas que ele arrumou um outro emprego para essa pessoa. Ele gostava tanto dessa pessoa que arrumou um outro emprego. Mas a pessoa já havia colocado ele na justiça. Então, ele estava muito sentido, com aquela pessoa, com aquele ser humano que ele depositou confiança e foi traído, apunhalado, como ele se sentia. Mas o vídeo dele, na verdade, o sentido não era esse, era para que os empresários, que pagam os impostos, é cristão, inclusive ele fala que estava indo na igreja para orar pelaquela pessoa, não era para um sentimento de assim, magoado sim, mas não que esperando a vingança, mas não, ele ia abençoar aquela pessoa, para que aquela pessoa não fizesse isso com outras, com outros empresários, de colocar na justiça, sofrer um processo judicial do Ministério do Trabalho, Então ele falou que pagou tudo aquilo que foi justo para aquele funcionário, ex-funcionário, E então é assim, muitas vezes a gente coloca e deposita, toda a nossa confiança em pessoas. E o Salmo 146 fala isso, de colocar a nossa confiança em Deus, entrega na mão de Deus. E era o que a pessoa no final estava falando, o empresário, que tudo que ele havia conquistado tinha sido Deus que entregou para ele. Assim como aquela pessoa que Deus colocou na vida dele para trabalhar com ele e tal, e por um motivo teve que ser desligado, mas a pessoa resolveu, em vez de ser grato, a pessoa fez um comentário. Perguntaram para a pessoa: por que você fez isso com ele? Ele sempre foi tão bom com você. Ele falou: eu não pedi para ele fazer nada para mim. Então essa era a maior dor desse empresário. Ele falava: a maior dor que eu sinto é de saber que tudo que eu fiz, não porque ele teria que me reconhecer, me ser grato para mim, mas dizer que não pediu. Eu fiz ele falando, eu fiz tudo aquilo porque eu quis, porque ele nunca me pediu nada. Então a gente se surpreende com pessoas, mas não devemos colocar toda a nossa confiança, apostar todas as fichas em pessoas. Coloque em Deus tudo, coloque Deus na frente, que Ele dá graças. Não que você vai deixar de passar por situações parecidas como essa, pois aqui fala, a gente se surpreende, a gente no grupo familiar, no grupo de trabalho, e a gente se surpreende com pessoas. O ser humano, nós não devemos colocar a nossa confiança nele, mas sim em Deus, que provê, que Ele é o Criador do céu e da terra, o mar e tudo quanto há neles,
os animais, né? E Deus guarda a verdade para todo o sempre, né? É nele que nós devemos colocar toda a nossa confiança. Oremos. Gracioso Deus, obrigado por teu amor demonstrado ao mundo e a mim. Guarda-me nessa certeza para sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 E que assim seja. E vamos para mais um dia, último dia do mês, né? Amanhã é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Mas não espere para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Curta, comente e compartilhe se esse conteúdo fez algum sentido para você. Mas, mesmo não fazendo sentido, quem sabe aí você pode estar auxiliando uma outra pessoa que precisa conhecer a verdade de Deus, né? Que esteja precisando colocar a sua confiança, depositar toda a sua confiança naquele que é o nosso Criador. Faça isso e você vai estar ajudando alguém. Ok? Beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau.